que tal aprender uma receita nova? Vamos conferir o passo a passo agora. Olá, eu sou Vivi Domingues e mais uma vez eu estou aqui com vocês para apresentar uma delícia de receita, torta alemã. Muito comum na nossa região, acho que muitos de vocês conhecem, e hoje eu vou ensinar você a fazer com poucos ingredientes, fáceis de encontrar. Nós vamos fazer essa torta juntas. Anota aí, tá bom? Hoje eu vou começar fazendo a massa. A massa é aquela famosa massa podre, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou começar colocando num bowl um ovo, uma xícara de açúcar refinado. Aqui eu tenho um tablete de 200 gramas de manteiga. Você pode escolher se você quer com sal ou sem sal, não vai interferir, tá? Eu costumo usar a manteiga sem sal, mas não tem problema. E aí é com a mão mesmo, minha mão já está higienizada, lavadinha. Eu vou colocar aqui dentro e colocando a farinha aos poucos, para sentir o momento em que ela vai estar pronta. Não tem o tanto de farinha certo, porque os ovos eles mudam muito de tamanho e a marca da manteiga também dá uma diferença. Então eu preciso ir colocando a farinha aos poucos. Mas aqui eu tenho 5 xícaras. 5 xícaras de farinha de trigo. Vou colocar um pouco aqui e vou misturar bem. Essa torta alemã, ela é a torta de requeijão. Ela é muito famosa na nossa região e com certeza você já viu nas panificadoras. Então agora você não precisa mais comprar, você pode fazer a sua torta de requeijão em casa. E é com a mão mesmo, não tem como não colocar a mão na torta aqui, porque você não consegue mexer isso aqui com a colher. Olha só, eu coloquei, devo ter colocado um pouco mais da metade, vou colocar as duas mãos agora. Um pouco mais da metade aqui da farinha, e eu já tô vendo aqui que parece que já tá boa a minha massa. Coloquei esse paninho embaixo aqui, para não ficar dando barulho, que essa bacia, ela é aquele plástico seco, e aí senão fica batendo. Qual é o ponto da massa? Como que você vai saber a hora que essa massa tá no ponto? Quando ela desgruda das tuas mãos e da bacia. Ó, vê? Olha só. Ela não tá grudando na minha mão. Nossa, joguei certinho, hein? Joguei certinho a farinha, deu em cima. Aí não gruda mais aqui na bacia. E agora a minha massa tá pronta para eu poder espalhar na minha forma. Agora eu vou pegar a forma aqui. É muito importante, pessoal, que vocês usem precisa ser, tá? Porque depois para você desenformar essa torta, precisa ser uma forma que saia o fundo. Senão você não consegue tirar ela. Então você precisa ter essa forma em casa. Eu vou fazer agora. Agora eu vou espalhar essa massa bem espalhadinha aqui, tá? Se você achar um pouco difícil de espalhar ela assim, você pode pegar um potinho com água e colocando a mão na água e espalhando, tá? Que às vezes ela fica mais fácil você usar a água. Aí você espalha bem, não deixa essa massa muito grossa, senão não fica gostoso. Mas essa quantidade aqui dá bem certinho. Ensinar um segredinho para vocês conseguirem espalhar ela ao redor, tá? Porque tem gente que tem uma dificuldade bem grande de espalhar ao redor da forma. Então, ó, espalhou bem aqui. Cuidando você tem que ter o cuidado de não ver o fundo da forma, tá? Se você vê o fundo da forma, é que a massa tá muito fina. Aí tem que colocar um pouquinho mais, ó. Espalhei bem, agora eu vou precisar usar essa outra massa para espalhar ao redor. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aos pouquinhos assim, ó, e vou fazer uns rolinhos, olha, tá? E aí eu coloco aqui, fica mais fácil de eu poder espalhar. Se você for pegando aos poucos e fazendo aqui, demora demais.
Então assim é muito mais prático e mais rápido. Ó, você vira, pega mais um pouquinho, faz o rolinho e espalha aqui. Essa torta alemã, ela já tá no meu caderninho de receita há anos e ela faz muito sucesso. Quem ama essa torta de requeijão lá em casa é o meu filho Joaquim e eu tô fazendo pra ele. Eu amo colocar nessa torta passas, mas ele não gosta, então hoje eu vou deixar sem. Mas você pode estar colocando passas também no recheio, tá? Não na massa. Depois eu vou bater o recheio aqui e explico certinho pra vocês. Essa massa aqui, ela precisa ser bem assada, senão ela fica gordurosa, fica com aspecto de gordura, de massa pesada. Ó, terminando aqui. Vocês viram, gente, que deu certinho a massa? Olha só. Até não precisava tudo isso, mas eu vou colocar. Aí você dá uma ajeitadinha aqui pra ficar certinho. Do ladinho, nas beiradinhas aqui, ó. Fecha bem essas bordas aqui pra não vazar o recheio, porque o recheio ele é mole e ele só vai ficar duro depois que for ao forno e esfriar. Então, ó. Olha que fácil de fazer essa massa. Essa massa aqui, você pode usar para qualquer tipo de torta doce. Se você quiser fazer outros tipos de recheios, essa massa aqui é uma massa base que você pode usar para que torta você quiser. Ó, prontinho, tá? Já espalhei aqui. E agora, muito importante, eu vou colocar ela no forno antes de fazer o recheio e colocar aqui dentro um pouquinho, para ela dar uma pré-aquecida, uma pré-assada, não aquecida, uma pré-assada. Eu vou deixar uns 15 minutinhos, mas eu preciso furar a massa. Porque se eu não fizer esses furos aqui, ó, ela vai assar e vai virar um balão aqui. E aí você não vai conseguir colocar o seu recheio. Então não pode esquecer de fazer esses furos aqui com um garfo, tá? Só na parte de baixo, do lado não precisa, tá? Do lado ela não faz balão. Então agora o que eu vou fazer? Vou dar uma ajeitadinha na bancada, lavar essas minhas mãos lambuzadas e colocar essa torta para pré-assar. E já volto para te mostrar o recheio. Gente, acabei de tirar a torta do forno, então 15 minutinhos, o forno estava frio, eu regulei meu forno elétrico a 15 minutos e ficou assim, ó, um pouco de cor. Vocês estão vendo que ele começou a pegar cor, eu tirei ele, porque agora eu vou fazer o recheio e vou colocar aqui em cima e ele vai voltar pro forno. Aí eu fiquei encucada, porque tem muita gente que tem dificuldade em casa, tem que ter receita certinha. O que eu fiz? Eu medi a farinha, tá? Então foi 2 xícaras bem cheias de farinha para essa receita. Então para você ter uma noção de quanto de farinha que vai, para você fazer mais certinho. Então vamos lá. Agora no liquidificador eu vou despejar 4 ovos. Aqui eu tenho uma caixa de leite condensado, pode ser do leite condensado da sua preferência. E aqui eu tenho o famoso Quechemia, que os alemães falam, né? Quechemia, que é um requeijão, que você também pode estar substituindo por ricota, tá? Ricota também dá certo. Agora, se você encontrar essa Quechemia, é melhor ainda. O que é essa Quechemia, esse requeijão? É o leite coalhado. O leite, ele azeda e aí separa a nata do soro e aí com aquela nata eles fazem o requeijão. Agora não me peçam como faz, porque eu não entendo, mas eu sei que é assim, tá? Então o requeijão, aqui eu tenho 300 gramas de requeijão, vou colocar aqui no liquidificador também. Esse requeijão os alemães gostam de misturar com a nata, pega a nata cremosa, mistura ele para comer no pão, né? Aqui na região, bem conhecido.
E agora eu vou bater até misturar bem. Prontinho, misturou. Eu vou colocar aqui. E é assim, gente, bem molinho mesmo, não fiquem preocupados, tá? O que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, bem cheio. E agora eu vou levar no forno de 30 a 40 minutos. Como que você vai saber o momento de desligar essa torta? Quando começar a dar cor aqui em cima, tá? Depois de pronto eu mostro pra vocês. Voltando então com a torta de requeijão assada e já fria. O que aconteceu aqui? Levei ao forno, assei por 30 minutos em forno 150 graus. Por que 150 graus? O forno tem que ser baixo. Se você for colocar em forno elétrico, 150, e se você for colocar em forno a gás, que seja um forno médio, porque senão a tua massa vai ficar muito escura e essa parte aqui do recheio vai ficar clara e mole. Então precisa assar vagarosamente, tá? 150 graus por 30 minutos. Muito importante isso, anota aí, tá? Aí o que eu fiz? Deixei esfriar. Essa torta não pode cortar ela quente, tá? Você pode cortar ela morna pra fria, mas nunca quente. Está fria e agora ela fica assim mesmo, bem simples. O que você pode acrescentar se você quiser? Passas, como eu já falei antes. Também você pode colocar pistache, você pode colocar nozes. É do jeito que você quiser. A massa, a base você já tem. O que você colocar mais é opção sua. Vai fazendo seus experimentos aí, testando e ver o que é que você gosta. Eu fiz ela tradicional mesmo. Estaria pronta, simples, mas eu vou fazer uma opção de decoração. Aqui eu peguei um stencil, tá? E vou colocar aqui em cima. Esse material aqui eu comprei pela internet, tá? Em casas de confeitaria. Ó, coloquei aqui em cima, bem retinho. O que eu vou fazer? Vou pegar açúcar gelado, sempre açúcar gelado, tá? Porque o açúcar de confeiteiro, ele soa. E o açúcar gelado, você pode pôr na geladeira, tirar da geladeira, ele não soa, ele fica perfeito. Então eu sempre, quando eu vou enfeitar minhas tortas em cima, que eu chamo de nevinha, é o açúcar gelado. Olha só. Fica lindo, gente. Isso aqui dá todo um charme na torta. Cobriu tudo. Agora, cuidadosamente... Ah, vou aproveitar, vou passar aqui nas beiradinhas para ficar tudo com açúcar. Ó. Tá vendo? Perfeito. Agora eu vou tirar com cuidado aqui, ó. Ficou bem... Ó, bem... Se tivesse feito com chocolate, talvez com cacau, teria ficado mais bonitinho. Tá vendo? Ficou quase não apareceu, mas ficou uma decoração diferente. Bem simplesinha, mas harmoniosa, tá? Mas isso aqui é uma escolha, não precisa fazer, faça se você quiser. E é uma opção de torta para todos os momentos. Isso aqui é legal que você coloca na geladeira, ela dura aí uma semana, não estraga, é legal para você tomar com chazinho, cafezinho, como você quiser. Gente, obrigada mais uma vez. Anotem a receita, façam, tirem foto e me marquem, tá? Me sigam no Instagram, Vivi Domingues Cakes. Vou ficar muito feliz em ver você fazendo a torta e comentando comigo, me mandando mensagens do que foi que você achou. Caso você tenha alguma dúvida também, pode me chamar que eu respondo você. Beijo, gente! Fiquem com Deus. Até a próxima! Valeu, Vivi. Muito obrigada aí pela sua participação aqui no programa, né? Explicar essa receita aí saborosa de torta alemã. E aí, que tal aprender uma receita nova? Vamos conferir o passo a passo agora. Olá, eu sou Vivi Domingues e mais uma vez eu estou aqui com vocês para apresentar uma delícia de receita, torta alemã. Muito comum na nossa região, acho que muitos de vocês conhecem. E hoje eu vou ensinar você a fazer com poucos ingredientes, fáceis de encontrar,
nós vamos fazer essa torta juntas. Anota aí, tá bom? Hoje eu vou começar fazendo a massa. A massa é aquela famosa massa podre, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou começar colocando num bowl um ovo, uma xícara de açúcar refinado. Aqui eu tenho um tablete de 200 gramas de manteiga. Você pode escolher se você quer com sal ou sem sal, não vai interferir, tá? Eu costumo usar a manteiga sem sal, mas não tem problema. E aí é com a mão mesmo, minha mão já está higienizada, lavadinha. Eu vou colocar aqui dentro e colocando a farinha aos poucos, para sentir o momento em que ela vai estar pronta. Não tem o tanto de farinha certo, porque os ovos eles mudam muito de tamanho e a marca da manteiga também dá uma diferença. Então eu preciso ir colocando a farinha aos poucos. Mas aqui eu tenho 5 xícaras. 5 xícaras de farinha de trigo. Vou colocar um pouco aqui e vou misturar bem. Essa torta alemã, ela é a torta de requeijão. Ela é muito famosa na nossa região e com certeza você já viu nas panificadoras. Então agora você não precisa mais comprar, você pode fazer a sua torta de requeijão em casa. E é com a mão mesmo, não tem como não colocar a mão na torta aqui, porque você não consegue mexer isso aqui com a colher. Olha só, eu coloquei, devo ter colocado um pouco mais da metade, vou colocar as 2 mãos agora. Um pouco mais da metade aqui da farinha e eu já tô vendo aqui que parece que já tá boa a minha massa. Coloquei esse paninho embaixo aqui para não ficar dando barulho, que essa bacia ela é aquele plástico seco e aí senão fica batendo. Qual é o ponto da massa? Como que você vai saber a hora que essa massa tá no ponto? Quando ela desgruda das tuas mãos e da bacia. Ó, vê? Olha só. Ela não tá grudando na minha mão. Nossa, joguei certinho, hein? Joguei certinho a farinha, deu em cima. Aí não gruda mais aqui na bacia. E agora a minha massa tá pronta para eu poder espalhar na minha forma. Agora eu vou pegar a forma aqui. É muito importante, pessoal, que vocês usem precisa ser, tá? Porque depois para você desenformar essa torta, precisa ser uma forma que saia o fundo. Senão você não consegue tirar ela. Então você precisa ter essa forma em casa. Que eu vou fazer agora. Agora eu vou espalhar essa massa bem espalhadinha aqui, tá? Se você achar um pouco difícil de espalhar ela assim, você pode pegar um potinho com água e colocando a mão na água e espalhando, tá? Que às vezes ela fica mais fácil você usar a água. Aí você espalha bem, não deixa essa massa muito grossa, senão não fica gostoso. Mas essa quantidade aqui dá bem certinho. Senão um segredinho para vocês conseguirem espalhar ela ao redor, tá? Porque tem gente que tem uma dificuldade bem grande de espalhar ao redor da forma. Então, ó, espalhou bem aqui. Cuidando você tem que ter o cuidado de não ver o fundo da forma, tá? Se você vê o fundo da forma, é que a massa tá muito fina. Aí tem que colocar um pouquinho mais. Ó, espalhei bem. Agora eu vou precisar usar essa outra massa para espalhar ao redor. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aos pouquinhos assim, ó, e vou fazer uns rolinhos. Olha, tá? E aí eu coloco aqui, fica mais fácil de eu poder espalhar. Se você for pegando aos poucos e fazendo aqui, demora demais. Então assim é muito mais prático e mais rápido. Ó, você vira, pega mais um pouquinho, faz o rolinho e espalha aqui. Essa torta alemã, ela já tá no meu caderninho de receita há anos. E ela faz muito sucesso.
Quem ama essa torta de requeijão lá em casa é o meu filho Joaquim. E eu tô fazendo pra ele. Eu amo colocar nessa torta passas, mas ele não gosta. Então hoje eu vou deixar sem. Mas você pode estar colocando passas também no recheio, tá? Não na massa. Depois eu vou bater o recheio aqui e explico certinho pra vocês. Essa massa aqui, ela precisa ser bem assada, senão ela fica gordurosa, fica com aspecto de gordura, de massa pesada. Ó, terminando aqui. Vocês viram, gente, que deu certinho a massa? Olha só. Até não precisava tudo isso, mas eu vou colocar. Aí você dá uma ajeitadinha aqui pra ficar certinho. Do ladinho, nas beiradinhas aqui, ó. Fecha bem essas bordas aqui pra não vazar o recheio, porque o recheio ele é mole e ele só vai ficar duro depois que for ao forno e esfriar. Então, ó. Olha que fácil de fazer essa massa. Essa massa aqui, você pode usar para qualquer tipo de torta doce. Se você quiser fazer outros tipos de recheios, essa massa aqui é uma massa base que você pode usar para que torta você quiser. Ó, prontinho, tá? Já espalhei aqui. E agora, muito importante, eu vou colocar ela no forno antes de fazer o recheio e colocar aqui dentro um pouquinho, para ela dar uma pré-aquecida, uma pré-assada, não aquecida, uma pré-assada. Eu vou deixar uns 15 minutinhos, mas eu preciso furar a massa. Porque se eu não fizer esses furos aqui, ó, ela vai assar e vai virar um balão aqui. E aí você não vai conseguir colocar o seu recheio. Então não pode esquecer de fazer esses furos aqui com um garfo, tá? Só na parte de baixo, do lado não precisa, tá? Do lado ela não faz balão. Então agora o que eu vou fazer? Vou dar uma ajeitadinha na bancada, lavar essas minhas mãos lambuzadas e colocar essa torta para pré-assar. E já volto para te mostrar o recheio. Gente, acabei de tirar a torta do forno, então 15 minutinhos, o forno estava frio, eu regulei meu forno elétrico a 15 minutos e ficou assim, ó, um pouco de cor. Vocês estão vendo que ele começou a pegar cor, eu tirei ele, porque agora eu vou fazer o recheio e vou colocar aqui em cima e ele vai voltar pro forno. Aí eu fiquei encucada, porque tem muita gente que tem dificuldade em casa, tem que ter receita certinha. O que eu fiz? Eu medi a farinha, tá? Então foi 2 xícaras bem cheias de farinha para essa receita. Então, para você ter uma noção de quanto de farinha que vai, para você fazer mais certinho. Então vamos lá. Agora no liquidificador eu vou despejar 4 ovos. Aqui eu tenho uma caixa de leite condensado, pode ser do leite condensado da sua preferência. E aqui eu tenho o famoso Quechemia, que os alemães falam, né? Quechemia, que é um requeijão, que você também pode estar substituindo por ricota, tá? Ricota também dá certo. Agora, se você encontrar essa Quechemia, é melhor ainda. O que é essa Quechemia, esse requeijão? É o leite coalhado. O leite, ele azeda e aí separa a nata do soro e aí com aquela nata eles fazem o requeijão. Agora não me peçam como faz, porque eu não entendo, mas eu sei que é assim, tá? Então o requeijão, aqui eu tenho 300 gramas de requeijão. Vou colocar aqui no liquidificador também. Esse requeijão os alemães gostam de misturar com a nata. Pega a nata cremosa, mistura ele para comer no pão, né? Aqui na região, bem conhecido. E agora eu vou bater até misturar bem. Prontinho, misturou. Eu vou colocar aqui. E é assim, gente, bem molinho mesmo, não fiquem preocupados, tá? O que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, bem cheio. E agora eu vou levar no forno de 30 a 40 minutos
como que você vai saber o momento de desligar essa torta? Quando começar a dar cor aqui em cima, tá? Depois de pronto eu mostro pra vocês. Voltando então com a torta de requeijão assada e já fria. O que aconteceu aqui? Levei ao forno, assei por 30 minutos em forno 150 graus. Por que 150 graus? O forno tem que ser baixo. Se você for colocar em forno elétrico, 150, e se você for colocar em forno a gás, que seja um forno médio, porque senão a tua massa vai ficar muito escura e essa parte aqui do recheio vai ficar clara e mole. Então precisa assar vagarosamente, tá? 150 graus por 30 minutos. Muito importante isso, anota aí, tá? Aí o que eu fiz? Deixei esfriar. Essa torta não pode cortar ela quente, tá? Você pode cortar ela morna pra fria, mas nunca quente. Está fria e agora ela fica assim mesmo, bem simples. O que você pode acrescentar se você quiser? Passas, como eu já falei antes. Também você pode colocar pistache, você pode colocar nozes. É do jeito que você quiser. A massa, a base você já tem. O que você colocar mais é opção sua. Vai fazendo seus experimentos aí, testando e ver o que é que você gosta. Eu fiz ela tradicional mesmo. Estaria pronta, simples, mas eu vou fazer uma opção de decoração. Aqui eu peguei um extenso, tá? E vou colocar aqui em cima. Esse material aqui eu comprei pela internet, tá? Em casas de confeitaria. Ó, coloquei aqui em cima, bem retinho. O que eu vou fazer? Eu vou pegar açúcar gelado, sempre açúcar gelado, tá? Porque o açúcar de confeiteiro, ele soa. E o açúcar gelado, você pode pôr na geladeira, tirar da geladeira, ele não soa, ele fica perfeito. Então eu sempre, quando eu vou enfeitar minhas tortas em cima, que eu chamo de nevinha, é o açúcar gelado. Olha só. Fica lindo, gente. Isso aqui dá todo um charme na torta. Cobriu tudo. Agora, cuidadosamente... Ah, vou aproveitar, vou passar aqui nas beiradinhas para ficar tudo com açúcar. Ó. Tá vendo? Perfeito. Agora eu vou tirar com cuidado aqui, ó. Ficou bem... Ó, bem... Se tivesse feito com chocolate, talvez com cacau, teria ficado mais bonitinho. Tá vendo? Ficou quase não apareceu, mas ficou uma decoração diferente. Bem simplesinha, mas harmoniosa, tá? Mas isso aqui é uma escolha, não precisa fazer, faça se você quiser. E é uma opção de torta para todos os momentos. Isso aqui é legal que você coloca na geladeira, ela dura aí uma semana, não estraga, é legal para você tomar com chazinho, cafezinho, como você quiser. Gente, obrigada mais uma vez. Anotem a receita, façam, tirem foto e me marquem, tá? Me sigam no Instagram, Vivi Domingues Cakes. Vou ficar muito feliz em ver você fazendo a torta e comentando comigo, me mandando mensagens do que foi que você achou. Caso você tenha alguma dúvida também, pode me chamar que eu respondo você. Beijo, gente! Fiquem com Deus. Até a próxima! Valeu, Vivi. Muito obrigada aí pela sua participação aqui no programa, né? Explicar essa receita saborosa de torta alemã. E aí,